Olá, amigos e amigas do Grupo Espírita Allan Kardec. Hoje nós estamos aqui para uma exposição da Luciane Bandeira, da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, aqui de Alvorada. E antes de nós passarmos a palavra a ela, que irá nos falar sobre o sublime papel da maternidade, nós vamos fazer uma prece de abertura. Então eu convido você que está me assistindo para que nós possamos juntos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, agradecer por essa oportunidade bendita de esclarecimento, de aprendizado, e que esse amparo possa também se estender sobre cada dia da nossa vida, sobre nossa família e amigos também, sobre toda a humanidade. Agradecemos por tudo e que possamos então iniciarmos a exposição de hoje com muita paz em nossos corações. Passo então a palavra para nossa irmã Luciane Bandeira. Olá, amigos. É com muita alegria que aceitei o convite para estar junto aos nossos companheiros do Grupo Espírita Allan Kardec neste momento para refletirmos um pouco sobre o tema maternidade. Ainda mais agora que estamos chegando próximos, ao Dia das Mães. Não que o Dia das Mães tenha um dia específico, porque não tem. O Dia da Mãe são todos os dias, se nós formos pensar. E o tema, então, no qual escolhemos foi o sublime papel da maternidade. E aí a gente fica pensando, sublime, e realmente é sublime. Então nós vamos fazer algumas reflexões em cima deste tema de tão importância que é em nossa caminhada, na nossa evolução, porque é um tema que nos faz refletir muito sobre várias mudanças que acontecem conosco, sobre muitas questões daquele ser que está conosco, aquele que nós, juntos a Deus ali nos comprometemos de educar, de colocarmos num caminho melhor. Então nós vamos fazer um pouquinho dessas reflexões nessa noite. A palavra mãe, ela nos traduz a expressão mais sublime do amor, do amor incondicional, se nós formos pensar. E aí nós podemos refletir. Eu estava ouvindo, acho que uns 2 anos atrás, uma exposição do José Raul Teixeira, onde ele faz um questionamento bem importante, que todos nós, não importa qual de nós seja, sempre nós nascemos na presença de uma mãe. Essa presença pode ser negativa ou positiva, mas nós sempre vamos passar por este momento do nascimento na presença de uma mãe. Podemos até não ter a presença do pai, mas a mãe não tem como não ter. Nós vamos ter sempre essa presença conosco na hora do nascimento. E isso é muito importante, porque nos faz refletir deste papel, do que acontece conosco, das situações enquanto a maternidade, aquela gestação que começa e muitas vezes nós não entendemos algumas modificações que estão acontecendo. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho até mesmo sobre isso, as sensações que sentimos, o porquê, o que acontece, isso é muito importante. E aí eu trago para a gente refletir um pouquinho sobre um momento muito importante que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 44, que é o encontro de Maria, a mãe de Jesus, e Isabel. E é muito interessante porque Maria vai visitar Isabel e as duas estão gestando. E é muito importante porque quando Maria chega, Isabel sente a criança no seu ventre pular de alegria. Sente que aquela sensação era uma sensação muito diferente das que ela sentia. Era como se ela sentisse uma alegria invadir a ela. E lá, inclusive, se a gente for olhar nessa passagem do Evangelho de Lucas, nós vamos entender melhor como foi essa sensação. E aí já vem nos mostrar a importância que tem da gente conhecer esse ser que está chegando, desse serzinho que está ali, que nós estamos gestando. A gente já começa a sentir o que ele gosta, o que ele não gosta, e é muito importante porque nós vamos entender um pouquinho mais daqui a pouco do porquê dessas sensações. Imagina ali João Batista sentindo a presença de Jesus. Claro que naquele momento ali a alegria invadiu, aquela criança ali dentro se sentiu na nostalgia da alegria, invadida por aquele momento pela psicosfera de Jesus no ventre de Maria.
E aí trazendo também a importância do papel de Maria, né, como mãe. Muitas vezes nós falamos de Jesus, em todo momento falamos de Jesus, mas muito pouco lembramos do papel importante que teve Maria. E Maria é um exemplo incrível, um exemplo que nós podemos usar muito a ser seguido na nossa caminhada como mãe. Porque Maria, se nós formos pensar, imagina aquela jovenzinha, né? De repente descobre que ia ser a mãe do governador do planeta. Imagina aquele ser ali, ela se preparando, né, para tudo aquilo naquela época. Imagina se fosse hoje, alguém chegasse para nós e nos dissesse, olha, você vai abrigar no seu ventre, né? Chegasse um ser espiritual e nos dissesse isso, você vai abrigar no seu ventre um ser de muita luz, aonde vai mudar a humanidade, aonde vai dividir, né, o antes e o depois, vai fazer parte, vai marcar a nossa história e vai estar conosco para sempre. Imagina nesse momento como a gente se sentiria, a responsabilidade, o compromisso. E na realidade, nós somos assim. Nós recebemos sempre, em primeiro lugar, o Filho de Deus. Muitas vezes nós, pelo nosso egoísmo, né, nós dissemos, não, é meu filho. Mas nós não podemos esquecer que este filho, primeiramente, é um filho de Deus, confiado a nós, mães, neste momento. Na tarefa de educar, na tarefa de transformar. Então, olha a responsabilidade que nós temos enquanto mães. Porque educamos, né, e recebemos primeiramente aquele que é filho de Deus, que confiança que Deus coloca em nós, mães, neste momento, né? Então, para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Trouxe um pouquinho essa questão de Maria, até para a gente pensar um pouquinho em tudo que Maria foi programada e tudo que ela teve que restaurar nela mesmo, recebendo Jesus, né? Na educação, no aprimoramento moral, e aquela mãe cuidadosa, aquela mãe zelosa. E aí a gente lembra de Maria, lá no momento da cruz, né? Vendo seu filho naquele momento, naquela condição ali, aonde muitas mães passam, né? Por aquela situação de devolver seu filho à espiritualidade. E Maria foi aquele exemplo de amor, o exemplo de mãe que nós muitas vezes precisamos buscar para nos fortalecer e nos amparar. Lembrar sempre deste exemplo de mãe, como ela agiu, o que ela fez, né? Porque foi a mãe de Jesus e está aí nos dando o exemplo a todos nós que também somos mães. E aí eu trago para a gente refletir um pouquinho sobre esta obra aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou falar para vocês mais ou menos o nome da obra. Entre a Terra e o Céu. Psicografia, né? Pelo Espírito André Luiz, é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Muito importante porque nós temos lá no capítulo 30, onde diz luta por renascer. Gente, nós temos ali um ensinamento incrível, aonde André Luiz nos traz, através de Clarencio vai nos narrar, né, o que é realmente a maternidade. E a gente já pode começar por um trecho que eu vou ler aqui, se vocês me dão licença, que é muito interessante, aonde André Luiz fala assim, André Luiz, né, nos traz, mas quem está falando lá junto, orientando André Luiz e os outros que estão neste momento na casa de uma irmã, onde ela está gestando um filho, e esse filho que ela está gestando, ele tem uma dificuldade na garganta, né, uma amidalite que é passada para a mãe. Mas eu não vou contar a história para que vocês possam adentrar depois e descobrir. Eu vou ler só os trechos aonde Clarencio nos traz e traz a André e aos outros que estão lá o valor da maternidade. Ele fala assim: a mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico, a entidade que se encarna é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual. Então aqui Clarencio está dizendo que além, né, de todo o serviço orgânico que nós prestamos a esse ser que está vindo através de nós, ainda tem todo aquele contato espiritual deste ser conosco. Então, já dando ali a importância e o valor da maternidade. Então, que não é só a questão orgânica, mas que nós também temos, principalmente, essa questão espiritual, essa ligação daquele
neném, daquele bebê que está nascendo ali espiritualmente conosco, né? E aí, se nós formos pensar, são mais ou menos de 7 a 9 meses, que é o período, hoje em dia, alguns ganham de 7 meses, outros ganham de 8, de 9, né? Mas é entre esse período que nós, mulheres, fazemos um curso de especialização. Especialização em percepção fluídica, onde nós começamos a perceber, né, fluidicamente as mudanças, as alterações em nós. Em percepção psíquica, onde nós também mentalmente começamos a ficar um pouco diferentes. É muito interessante se a gente começa a analisar, as gestações geralmente são assim, e nenhuma é igual à outra, porque aquele ser que está chegando a nós é um ser individual, né? E ele tem as suas características. E também capta as emissões de seus filhos e as interpreta, né? Nós captamos essas emissões que eles nos trazem e interpretamos elas muitas vezes, né? E aí é deste momento, dessas interpretações, que nascem os famosos desejos, que muitas vezes temos desejos de comer uma fruta diferente, de até mesmo por culturas da onde esse espírito veio, daquilo que ele gosta. E é muito interessante porque nós vamos imaginar até as nossas gestações, quem já esteve gestando, como foi cada uma. Quais mudanças nós tivemos, o que foi importante, o que eu senti de diferente em mim, o que eu tinha vontade de comer que talvez eu nem gostasse, não goste hoje, mas na época eu tinha. Então é bem interessante, né? Só que nem sempre essas interpretações elas são corretas. Porque, inclusive, Raul Teixeira nos traz que essa ligação mãe e filho é o primeiro contato mediúnico que se está tendo, é um contato mediúnico, porque a mãe transmite as sensações do filho, né? E o filho capta também aquilo que a mãe está emitindo naquele momento. Então, há uma ligação muito forte entre mãe e filho naquele momento. E isso é muito importante, a gente não pode esquecer, para que a gente possa entender algumas situações durante a gravidez, né? Então, podemos considerar que é como se fosse um período de maior transe mediúnico. E aí a gente vê várias situações que nos trazem, né? As gravidez, que muitas vezes, assim, os enjoos demais, né? A sensação, quando chega alguém perto e a gente sente uma sensação de alegria ou não, né? Aí vem o momento da gente já começar a educar aquele ser que está ali, que nós estamos ali alimentando, não só organicamente, mas alimentando também fluidicamente, né? Se a gente sente que aquele ser tem uma dificuldade, muitas vezes nós somos assim, nós dizemos, mas eu fiquei grávida e parece assim que eu enjoei tal pessoa, parece que eu não consigo conviver com aquele ser, aquela pessoa me incomoda. E aí a gente diz, acho que meu bebê não é muito daquela pessoa. Então, como mãe, e no compromisso de educar, de transformar esse ser, aí já começa o meu papel. E qual papel? O papel de eu começar a emanar para essa criança sentimentos bons. Se aquele sentimento naquela hora ali é, por exemplo, assim, mas eu acho que eu não gosto mais do meu esposo, né? Tô com dificuldade com a minha filha ou com meu filho. É hora de eu dizer para aquele bebê, botar a mão na barriga, conversar com ele, dizer, olha, o papai te ama, a vovó te ama, o vovô te ama, a titia, aquela pessoa que a gente sente que naquele momento essa questão psíquica fica mais aflorada. É o momento da gente começar a desenvolver mais o afeto e o amor por essa criança. E aí nós vamos também nessa parte desse livro, nesse capítulo, Clarencio nos traz assim também, que a corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas, né? Então, assim, tudo aquilo que eu sinto também vou estar passando para o meu bebê, né? E aí vem a importância da gente ler boas obras, da gente procurar assistir coisas boas, ter pensamentos positivos para que essa criança se sinta também amada, protegida, equilibrada, que se sinta bem-vinda. É uma questão de sentimentos que nós emanamos para este ser também. É aquela ligação fluídica entre um e outro, entre mãe e filho, entre filho e mãe. E aí nessa parte também aqui dessa obra, né, Entre a Terra e o Céu,
Clarencio traz mais um pedacinho importante que ele fala assim: a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Né? Nós nos sentimos assim, hipnotizada, nós mudamos, nós ficamos radiante, muitas vezes nós ficamos assim, aquela gravidez é aquilo que nós almejávamos, se não é, muitas vezes assim, a gente começa de repente a ficar hipnotizada por aquele ser que está chegando. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito, que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Né? E aí a gente vê várias mães, vários relatos, vários exemplos, até mesmo nossos, né? Eu estava assistindo Entre Dois Mundos, que é um programa com o Campetti, que é o nosso vice-presidente da FEB, onde ele entrevista duas mães. E é bem interessante porque tu ouve uma mãe falar e a outra, sua trajetória, bem diferente uma da outra. E é importante para a gente poder entender essas sensações, essas modificações que há. Inclusive, uma delas comenta, é bem interessante, que ela nunca teve aquele sonho de maternidade, aquele sonho que às vezes a gente já vê na menininha em tenra idade, brincando com as bonecas, brincando de mamãe, né, que tinha as filhinhas ali, fazia comidinha e cuidava. Ela disse que nunca brincou assim, nem chamava a atenção dela, enquanto outras que ela via brincavam assim, mas ela não tinha essa vontade. Ela aprendeu a ser mãe sendo mãe. E que nem ela diz, cada filho, ela teve 4 filhas, e essas 4 filhas, cada dia uma fatia de aprendizado para ela na questão de maternidade. E, inclusive, ela nos traz, assim, exemplos que eu achei bem importante, né? Ela diz, assim, que dessas 4 gestações dela, ela não tinha aquela vontade, assim, enorme, mas aos poucos ela foi aprendendo a ser mãe, né? E essa é a questão também na maternidade. É uma virtude que nós vamos adquirir com o tempo. A outra mãezinha entrevistada por Campetti, ela responde que ela teve 2 gravidez. E ela já é diferente da outra mãe, ela sempre sonhou em ser mãe, sempre teve vontade, mas uma coisa que chamou atenção nela. Na primeira gravidez que ela teve, ela se tornou vegetariana. Ela disse que não conseguia de jeito nenhum comer carne. E aí ela começou a prestar atenção. Já espírita, e isso é uma coisa boa também dentro da nossa doutrina, porque ela nos esclarece. Com o conhecimento da doutrina, nós passamos a entender a importância do autoconhecimento, a importância do amor ao próximo, da meditação, da oração. E ela começou, através do entendimento da doutrina, a estudar essa gravidez dela. Ela notou que ela não conseguia mais comer carne. E depois que nasce o bebê dela, né, com o tempo, ela foi observando, essa criança se tornou e sempre foi vegetariana, desde que nasceu. Não gostava de carne, ela nunca forçou e a criança não comeu carne. Então é bem interessante até para a gente pensar um pouquinho, né, do que está trazendo esse ser que está chegando para nós. Na segunda gravidez dela, ela conta que ela tinha vontade assim de caminhar no verde, de andar pelas árvores, aonde tinha bastante verde, era onde ela mais gostava de passear, coisa que ela já não tinha essa vontade antes da gravidez. Então a gente vai vendo quanto modifica, o quanto aprendemos a cada gestação, uma diferente da outra, né? Mas o fundamental mesmo é que a gente aprenda a conhecer o que está mandando para mim essa criança. Como eu posso já ir educando ela, como eu posso já ir ensinando ela desde criança, desde que está ali no ventre, antes disso mesmo, através dos meus pensamentos, das minhas orações, das minhas atitudes, a gente já vai educando essa criança. Mas lá, quando descobrimos que estamos grávidos, já é o melhor momento, porque essa criança já existe, esse espírito já está em ligação conosco, né? Eu estava lendo esse livro aqui, Gestação à Luz do Afeto. Uma obra magnífica também, muito importante, de uma psicóloga que nos traz grandes ensinamentos também a respeito da gravidez. Tem uma parte que ela fala assim: como você se sentiria estando junto com alguém que nunca lhe dirige a palavra? A importância de nós conversarmos com o nosso bebê, de nós colocarmos a mão na nossa barriga e conversarmos, dizermos que a amamos, né? É fundamental essa passagem de carinho para essa criança, da gente dizer o quanto ela é bem-vinda. É bem importante isso. Imagina nós estarmos ali numa gestação e a gente não falar nada com o nosso bebê.
Ele está ali, está em sintonia conosco, está esperando por isso. E muitas vezes, como nós sabemos, como é essa chegada desses espíritos, as provas que tem a passar, muitas vezes eles têm receio de vir. E quando nós conversamos, nós fortalecemos ele, nós fizemos com que ele se sinta mais protegido e amparado para a sua caminhada. Se a gente não fez isso antes, nunca é tarde. Podemos começar agora, né? Mesmo pequenininho, em ter idade, nunca é tarde. Mas que a gente não esqueça o valor que tem enquanto a criança está ali, da gente conversar para que ele se sinta realmente amado. E ela faz algumas questões nessa obra. Ela traz para nós assim, ó: como uma esponja, o bebê em gestação absorve o que os pais têm a oferecer. Aí ela traz o exemplo de Eve Merne, no livro O Início da Vida. Sugere que os pais grávidos se perguntem: o que tenho oferecido ao nosso filho? O que temos oferecido ao nosso filho? Para a gente pensar. Em que ambiente ele está se desenvolvendo? Que sentimentos têm dominado nossas vidas? O que nosso bebê deve estar sentindo diante de tudo isto? O que posso fazer agora pelo meu bebê? O que posso oferecer para que ele tenha bons motivos para nascer sorrindo? Claro que nós sabemos que o bebê dá o primeiro choro, mas que ele tenha aquela alegria de chegar. Mas o que eu estou fazendo? Como eu estou preparando esse ambiente para que esse bebê realmente fique sorrindo por estar voltando? E ainda coloca assim: o que o bebê precisa que eu sinta. A gente precisa pensar isso. O que meu bebê precisa que eu sinta para que ele se sinta melhor? Então é a gente se conhecer. E aí a gente vê que lá no Livro dos Espíritos, na questão 210, Kardec pergunta a espiritualidade: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Então está perguntando se pode pedir a espiritualidade que venha um bom espírito, não um espírito inferior. E aí a espiritualidade responde: não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Aí vem aquele compromisso nosso, se nós pensarmos enquanto mães, que nós somos pais de filhos que serão os professores de amanhã, os advogados de amanhã, os médicos de amanhã, os políticos de amanhã, que administrarão as cidades, os estados, os países, que serão os vendedores, os que tiram o lixo, aqueles que estão nas padarias, que serão pessoas nas profissões que se encontrem. Se nós tivéssemos a responsabilidade e o compromisso de preparar, o respeito. Muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos a ter respeito aos mais velhos e esquecemos que nós temos que ensinar os nossos filhos a ter o respeito a todos, independente se for mais velho, se for mais novo. É o respeito, a compaixão, o amor. Então, se nós soubermos trabalhar com a certeza de que nós temos em nossas mãos, na nossa caminhada, um filho que primeiramente é um filho de Deus e que está nas nossas mãos ali o papel de transformar, de mostrar para esse filho um caminho melhor, que a gente consiga agir dessa forma, que a gente consiga educar este filho para aquilo que ele daqui a pouco vai fazer, para aqueles que vão passar por ele. E o que será que eu vou deixar para esse filho, Então, quando a gente tem esse compromisso, as coisas melhoram bastante. Lá na questão 890 do Livro dos Espíritos, que eu também trouxe, Kardec pergunta assim: será uma virtude um amor materno, lá na 890, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? A espiritualidade responde: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse de conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem verdes que há nele coisas
do que há no amor do animal, né? E aí a gente para e pensa, né? Não importa o filho, a mãe geralmente ama seu filho, né? E aí nós temos um exemplo enorme, que são nos presídios, se nós formos pensar. Pode faltar lá no presídio a esposa, pode faltar o filho, o amigo, mas geralmente a mãe vai estar lá. Porque a mãe ama incondicionalmente. Mesmo que a gente saiba que nós fizemos tudo aquilo que estava de possível e o filho decidiu seguir um caminho que não era o melhor, nós vamos estar ali para amparar. E aí nós vamos lembrar da mãe de Santo Agostinho, que ficou, se nós formos pensar, 27 anos em preces por aquele filho. Porque quando nós estudamos a história de Santo Agostinho, nós vamos ver que ele era um filho que deu bastante trabalho à sua mãe, mas a sua mãe nunca desistiu dele, né? E as orações foram ouvidas. E aí nós podemos pensar, mas e quando a maternidade não vem? Né? Aquela mãe que gostaria tanto de ter, tentou, continua tentando e não consegue. Nós temos um exemplo no livro Boa Nova de Maria Magdala, né, ouvindo de Jesus as referências que Jesus dava em relação às mães, que é bem bonita a passagem, se vocês puderem ir lá e olhar, é um momento bem bonito de Jesus falando com Maria de Magdala. E aí diz assim, lá numa partezinha que eu trouxe para nós, Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o desejo da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçado de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo brandamente a si, o Mestre Jesus acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Né? Então ali, Jesus já estava dizendo que não é o filho carnal somente. Então, se muitas vezes eu não consigo ter o filho da minha carne, do meu sangue, eu posso ter aquele filho que muitas vezes chegou até mim através de outra, mas que chegou até mim de alguma forma. E muitas vezes numa existência não vamos ter esse papel da maternidade, né? Muitas vezes vamos ter outros papéis. Esses dias ainda ouvi, até mesmo nessa entrevista do Campeche, teve uma pergunta que foi assim, de uma pediatra, que ela disse que, uma pediatra obstetra, que ela trazia várias crianças ao mundo, mas ela não tinha vontade de ser mãe. Então o papel dela não era ser mãe nessa. Então a gente precisa pensar, né? O que eu posso fazer? Né? O que está ao meu alcance? Os sobrinhos que eu tenho para auxiliar, as crianças na casa espírita que precisam de atendimento, quantas crianças precisando de auxílio, e dar um auxílio sem eu precisar muitas vezes passar pela maternidade. Então muitas vezes não vamos ter nessa existência, já tivemos em outras, vamos ter em outras próximas, e até muitas vezes por uma prova e expiação que nós tenhamos que passar, né? Mas o importante é a gente entender que vamos ter muitas e muitas existências e que podemos, como Jesus mesmo fala para Maria ali, aproveitar aquele momento ali, aproveitar aquele momento aonde está chegando para nós aquela oportunidade de servir, de ser útil. Não precisamos nem esperar uma outra encarnação. Podemos ser mães a todo momento, de várias formas, de um irmão, de uma irmã, né? De um sobrinho, de um afilhado. E aí nós vamos vendo as situações, porque as oportunidades vão nos chegar. E eu tenho aqui para nós também, que tem lá no nosso evangelho, muito interessante, que diz assim: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabeis dos vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então, o compromisso que nós temos com aqueles filhos enquanto mães, né, de tentar aproximar o mais possível esse filho de Deus, sendo através da evangelização, através das nossas preces. Eu hoje ainda ouvi uma história de Chico muito importante, que quando Chico passou pequenininho, lembra? A mãe desencarna, ele vai morar com aquela madrinha que foi uma professora para ele, né? E aquela madrinha judiava muito dele, fazia ali
um terrorismo, podemos dizer, com ele, e ele vai lá para as bananeiras, bem pequenininho, e ele lembra de quando a mãe estava encarnada e orava com ele. E ele se ajoelha nas bananeiras e começa a pedir para aquela mãe ali, pela situação que ele estava passando, e foi o momento que a mãe de Chico aparece para ele e diz: meu filho, tende paciência que tudo passa, e pede a compreensão, mas a criança já lembrando o exemplo da mãe na prece. Então fica aí o convite para que a gente possa, sempre sermos aquelas mães com a responsabilidade, com compromisso, nessa sublime tarefa que é o papel da maternidade, trazendo sempre a doutrina espírita como esclarecedora, como consoladora, como nosso amparo diante das dificuldades que tivermos. Um grande abraço e um feliz Dia das Mães a todas nós, a todas as mães. Obrigada pelo convite. Então nós agradecemos a Luciane pelas suas palavras, pelos ensinamentos que recebemos hoje. Vamos agora então, mais uma vez, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecermos por este momento de reflexões, de ensinamentos, de aprendizados, que possamos ter a coragem para aplicarmos isso no nosso dia a dia. Agradecemos por tudo, que esse amparo se estenda sobre cada dia da nossa existência e que possamos então encerrarmos essa exposição mais uma vez com paz, com amor, com serenidade em nossos corações. Que assim seja. Agradecemos a todos e um feliz Dia das Mães.